Muito bem, povo de Deus, aí eu queria me dirigir a você que ainda não é inscrito no canal e eu queria pedir a você a sua inscrição, que você se inscrevesse aqui no nosso canal, ativasse o sininho das notificações, porque é importante que você ative os sinos das notificações para você receber diariamente os avisos e participar conosco. Olha, ontem nós começamos a aprender, povo de Deus, sobre como evitar os fracassos da vida. Nós aprendemos que existem 5 fracassos que são os piores fracassos. Fracasso financeiro, que é o mais numeroso, digamos assim, né? As pessoas fracassam muito na vida financeira. Nós aprendemos sobre o fracasso sentimental, que é o fracasso mais doloroso, o fracasso que mexe com as emoções, né? Aprendemos sobre o fracasso profissional, que é um fracasso que é duro, mas é mais fácil de ser revertido. Vai depender muito da força de vontade da pessoa e dela procurar se dedicar, se especializar, se aprender, focar em algo. Ela pode reverter o fracasso profissional. Com isso, ela reverte também o financeiro, né? Revertendo o profissional, ela reverte o financeiro. Ela pode fracassar no quarto e digamos assim, mais triste fracasso, que é o fracasso familiar. É um fracasso muito triste, muito horrível e que pode levar aos fracassos das outras áreas, porque acaba desestruturando todas as áreas da sua vida. Então é um fracasso perigosíssimo, né? E o pior fracasso de todo, que é o fracasso espiritual. Jesus disse que não adianta nada você ter sucesso em todas as áreas da sua vida se você perde a sua alma, perde a sua salvação. Então, o espiritual é o fracasso pior que existe e, infelizmente, o mais comum, né? Porque as pessoas vão deixando para cuidar da sua vida espiritual, sabe lá Deus quando, né? Vai sempre procrastinando, né? E às vezes, na maioria das vezes, não dá tempo, povo de Deus, de reverter o fracasso espiritual. E é o mais fácil, digamos assim, o mais acessível. O fracasso espiritual é aquele que você consegue resolver com mais facilidade. Por quê? Porque foi comprado de graça para você por Jesus. Jesus fez todo o esforço. Você só tem que tomar posse dele. E ainda assim as pessoas não querem ou negligenciam isso, desprezam, o que é pior. Porque desprezar aquilo que o Senhor fez não vai ter perdão. Então, esses são os 5 fracassos. Você, querendo saber mais sobre eles, está no culto de ontem. Está lá, você vai ler a série lá, Chega de Fracasso, primeiro dia. Você vai identificar pela capa e pelos dias, para você não se perder, seguir a sequência direitinho. E você deve assistir o de ontem para compreender o de hoje. E a gente vai aprender hoje que fracassos são construídos. O fracasso não acontece assim por acaso, do dia para a noite. Foi uma tragédia, um golpe de azar, povo de Deus. O que aconteceu com o fulano foi um golpe de azar, ele fracassou, mas puxa vida, como é que ele fracassou? Ele fracassou porque, como é que eu posso dizer assim, foi um azarado. Não, ele não foi um azarado, não é uma questão de azar. Perdão, povo de Deus, não foi uma questão de azar, ele foi construindo aos poucos. Como é que se constrói um fracasso? Quando você vai deixando de fazer as manutenções, guarda essa palavra, as manutenções das áreas da sua vida, as quais você não pretende, porque ninguém pretende fracassar, povo de Deus.
Ninguém diz assim: olha, eu vou começar um empreendimento e vou aí trabalhar uns 2 anos, depois eu vou falir. Não, ninguém faz isso. Ninguém começa algo, ninguém se dedica a algo com a intenção de fracassar. Ninguém diz assim: eu gostei muito dessa menina e puxa vida, eu quero, vou namorar ela, vou noivar, vou casar e depois vou fracassar no casamento. Vou fracassar na criação dos meus filhos. Não, ninguém faz isso. O fracasso não é algo que você planeja fracassar. Mas o fracasso, você constrói ele. Quando você deixa de fazer as manutenções. Imagina só, eu estava dando esse exemplo ontem. Imagine, por favor, que você tem um carro, tá? Mas você não faz as manutenções do carro, você não troca o óleo, você não faz nada do que a garantia do carro pede, o manual do carro pede para você fazer. Você simplesmente entra no carro e dirige. Você não coloca água, não troca o óleo, não verifica freios, não verifica os pneus, as pastilhas dos freios. Assim, você não faz nada disso. Você todo dia levanta, pega o carro, vai. Levanta, pega o carro, anda. Tá. Não põe gasolina. Eu pergunto, quando, presta atenção, você não faz isso, vai chegar um momento que esse carro vai deixar você na mão? Seja por falta de gasolina, vai causar um acidente grave, pode até tirar a sua vida por falta de freio. Vai bater o motor porque você não trocou o óleo. Vai acontecer isso? Vai. Eu pergunto, no dia que isso acontecer, foi por acaso, foi o azar ou foi sendo construída essa pane desse carro? Foi sendo construído, não foi? Então, assim são os fracassos da vida. Infelizmente, a gente vai construindo os fracassos financeiros, os fracassos familiares, os fracassos espirituais, vão sendo construídos. Não é do dia para a noite. Então, o nosso objetivo aqui é ensinar você a não fracassar, a não construir fracassos. Se você aprender isso, você vai superar. Se estiver no momento, no fracasso, você vai conseguir sair dele. Pode ter certeza. Eu vou ensinar você a sair desse fracasso. Eu sei que a palavra é assim, parece pesada, né? Puxa, pastor, fracasso, mas se não está dando certo, não é um fracasso? Se está dando errado, se você está perdendo, não é um fracasso? A melhor coisa para a gente vencer é enxergar o problema. Se você fica fingindo que o problema não existe, você nunca vai resolver. Então, primeira coisa, qual é a área da sua vida que precisa realmente ser trabalhada? Porque você identifica que você está fracassando nela. Isso é humildade. E também é o primeiro passo para mudar a situação. Olha, é financeira, pastor. Aliás, eu queria pedir para você escrever aqui para mim agora. Por favor, qual a área ou quais as áreas da sua vida que você não quer mais fracassar? Você não quer mais fracassar. Eu não quero mais fracassar, pastor. Eu quero reverter. Eu quero ter sucesso. Eu quero vencer. É na família? É na vida espiritual? Você sente que você está fracassando espiritualmente? Você está desanimando, está perdendo a fé, sabe? Você não é mais aquela pessoa impetuosa espiritualmente para buscar, para ler a Bíblia. Qual é? Escreve aqui só para eu ter uma ideia, para que eu possa também estar te ajudando tanto nos ensinamentos,
porque eu vou ver, quanto também nas minhas orações por você. Você vai escrever aqui: pastor, não quero mais fracassar na vida financeira. Essa semana a gente vai te ensinar a não fracassar na vida financeira. Não quero fracassar na vida espiritual. A gente vai te ensinar a não fracassar na vida espiritual. Não quero fracassar no meu casamento. A gente vai te ensinar o que você não deve fazer para não fracassar no seu casamento. Tá bom? Então, vamos lá. A série de hoje é essa daqui, olha. Construindo fracassos, povo de Deus. Essa série, ela é muito forte. Construindo fracassos. Às vezes a pessoa, infelizmente, ela está construindo os fracassos da vida dela, tá? Então, vamos aprender com uma pessoa. Infelizmente, exemplos é o que nos ensina, ou como fazer, ou como não fazer. E hoje a gente vai aprender um exemplo do que não deve ser feito. Preste atenção nessa leitura, ó. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se ou transformou-se numa estátua de sal. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Em outras versões tem numa caverna. Ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Agora vem. E habitou numa caverna. E com ele as suas 2 filhas. Essa é a palavra do Senhor. Digam glórias a Deus. Muito bem, povo de Deus. Prestem atenção, porque a gente vai ver aqui, ou começou a ver, perdão, uma história de fracassos. Infelizmente, povo de Deus, como eu disse para você, o fracasso ele vai sendo construído e não acontece do dia para a noite. Nós, há uns dias atrás aqui, já falamos um pouco sobre Ló, né? Ló era sobrinho de Abraão. Ló foi levado por Abraão quando Deus chama Abraão e lhe dá uma direção, dá para Abraão o seu propósito de vida, o seu objetivo. E Abraão então amava muito seu sobrinho e não tinha filhos. Abraão leva consigo a Ló. E por causa da bênção que estava sobre a vida de Abraão, da promessa de Deus, a Bíblia diz que conforme Ló andava com Abraão, Ló também estava sendo abençoado. Ló ficou rico, próspero, abençoado. Mas chegou um determinado momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, seu tio. Ló não repreende os seus pastores. E aquilo toma uma proporção muito grande que Abraão teve que intervir.
E ele chama Ló e diz: não é bom isso que está acontecendo, você é meu filho, a gente é parente, fica feio isso que está acontecendo. Faz o seguinte, escolhe o teu caminho. Para onde você for, eu vou no sentido contrário, mas não é certo a gente ficar brigando. Ló, em vez de dizer: não, tio, de jeito nenhum, eu sei que a bênção do Senhor, o Senhor é o meu mentor. Olha a importância de ter um mentor, povo de Deus. Lembra que o pastor tem ensinado sobre isso? Tem gente que não valoriza os seus mentores, né? Aqueles que lhes guiam, aqueles que lhes orientam, aqueles que lhes dão os ensinamentos. A pessoa acha que ela vai conseguir sozinha, que ela está conseguindo por causa dos méritos dela, porque ela é boa, porque ela é... Não. Você precisa ser humilde para reconhecer quem te orienta, quem te guia, quem te aponta o caminho, quem te ensina. Muitas pessoas se afastam da presença de Deus, se afasta de pessoas na vida dela, que essas pessoas foram bênçãos para ela, por causa de orgulho, por causa de arrogância, por falta de humildade. Então a pessoa se afasta e depois quebra a cara. Se Ló tivesse consciência de que Abraão era o seu guia, né, era o seu mentor, aquele que estava levando ele para o sucesso, ele jamais tinha se afastado de Abraão, jamais. Ele se afastava dos empregados. Sim, povo de Deus, você tem que aprender isso. A bênção vem sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Você precisa das pessoas, mas você não pode permitir que pessoas atrapalhem a sua bênção. Na verdade, era uma separação, tinha que acontecer, mas podia ser a separação dos empregados que estavam arrumando confusão e não do tio dele. Mas ele, infelizmente, não fez isso, ele se separou do tio e aí fez o quê? Olhou para umas campinas bonitas, verdes, né, onde tinha bastante pasto e disse: opa, vou por aqui. Foi pelos olhos físicos, né, vou por aqui. E aquelas campinas levavam em direção a Sodoma. E aí ele foi indo e foi morar em Sodoma. Sodoma era uma cidade totalmente endemoniada, onde o povo não tinha o menor temor de Deus, era um povo completamente, sabe assim, promíscuo, meio parecido com os dias de hoje. Era uma coisa terrível, sabe? E aí Deus perdeu a paciência com aquelas cidades, aquelas duas cidades, e destruiu as cidades. Então veja que o fracasso de Ló foi sendo construído. Ló perde a esposa, Ló perde os bens, né? Tudo que ele construiu, tem que fugir para não morrer e termina os seus dias numa caverna. Uma caverna. Olha que coisa terrível. É um fracasso? É um fracasso terrível. Mas como que esse fracasso aconteceu? Foi por acaso? Não. E mais, hein? Ele só não morreu junto com toda a família por causa do seu tio Abraão, que estava orando por ele. Foi por causa dele não, por causa de Abraão, que estava orando por ele. Aqui a gente tem muitos ensinamentos, povo de Deus. Um deles é como é importante você, mãe, você, pai, você, esposa, você, marido, orar pela sua família. Porque não é nem por causa deles que Deus livra, é por causa de você. Quando você está clamando a Deus aí pela sua família, às vezes ele está lá bebendo, cheirando, aprontando, debochando até mesmo de você, chamando você de fanática, mas não se preocupe, Deus está te ouvindo e é Deus que está mantendo ele vivo como manteve Ló por causa de Abraão. Então veja que Ló
ele foi construindo o fracasso da vida dele. Não aconteceu por acaso. E eu separei aqui três coisas importantes para você aprender numa construção de fracassos, tá? 3 coisas que constroem fracassos, que é importante a gente aprender hoje, tá? Presta atenção. Primeira coisa que fatalmente vai construir um fracasso, vai levar a um fracasso, tá? Anote aí, por favor, tá com a caneta, tá com papel na mão, anote aí. Primeira coisa que leva ao fracasso: quando você quebra alianças. Quebrar alianças leva ao fracasso. Quando Ló se separa do tio dele, Abraão, ele está quebrando uma aliança que era bênção na vida dele. É uma aliança que levou ele para aquele lugar onde ele estava agora. Às vezes você está numa posição que está sendo bom para você, que está te abençoando, que foi alguém que levou você para aí. Você está trabalhando numa empresa que a pessoa abriu a porta para você entrar nessa empresa. E aí você começa a tratar mal essa pessoa, você quebra essa aliança que você tem com a pessoa, porque pode ser, povo de Deus, que você, com a sua capacidade, você foi colocado na empresa por alguém e você até cresça mais do que essa pessoa. E você tem mais capacidade, mas não é porque você cresceu mais do que ela, que aí você vai pisar nela. Muito pelo contrário, agora é a hora de você retribuí-la, você puxá-la junto com você, para crescer junto com você. Mas a maioria das vezes, o que acontece? A pessoa, ela é ajudada, alguém coloca ela onde ela está, e quando ela está bem, o comum é acontecer o quê? A pessoa vira as costas, muitas vezes pisa na pessoa, esquece aquilo que foi feito por ela, quebra alianças. Povo de Deus, anota isso e não esquece. Quebrar alianças leva ao fracasso. Ló não estava ali por causa dele mesmo. Se não fosse Abraão, ele não tinha nada. Ló estava ali porque Deus abençoou ele, mas abençoou ele por causa do seu tio Abraão. Você está entendendo, igreja? Quem, por favor, está compreendendo o pastor? Não quebre alianças. Não quebre alianças. Tem gente que quebra as suas alianças sentimentais, quebra a sua aliança familiar. O que é quebrar uma aliança familiar? Quando você quebra os valores que você tem, lealdade, fidelidade. Se você vai quebrando as alianças, você vai fracassar o casamento, vai fracassar a criação dos filhos. Você é casado, você é casada, mas você quebra aliança com a sua esposa, você quebra aliança com o seu marido. Os seus filhos olham para você, ele tem você como exemplo, mas você quebra aquela aliança com os filhos. Quebra aliança com amigos. Às vezes por causa de quê? Por que você está quebrando? No caso de Ló, ele quebrou uma aliança com o tio por causa de bens. Era uma briga dos pastores por causa dos pastos, onde quem ia pastar em tal lugar, tal. E aí vai, por
causa daquilo ali, coisa material, ele quebrou a aliança com aquele que estava sendo bênção na vida dele. A partir daquele momento, as coisas começaram a dar errado para ele. Então, preste muita atenção nisso, povo de Deus, tá? Não quebre as alianças. Aquela aliança trazia prosperidade para Ló. Aquela aliança trazia benefícios para Ló, muito maiores do que o que ele achava, mas aí ele começou a achar que não, eu não preciso mais do meu tio. O que leva a você quebrar a aliança é você achar que você já não precisa mais de uma pessoa, não precisa mais daquilo ali. Depois quebra a cara. Ah, não preciso mais da minha mulher, ela é feia, ela é isso, ela é aquilo, mas ela serviu você, não foi? Quando era mais jovem, na hora difícil que você tinha, ela te serviu, apoiou, teve com você, e agora você está, entre aspas, bem, você não precisa mais dela, né? Aquele amigo que abriu a porta para você entrar numa empresa quando você estava desempregado, hoje você está empregado, está bem, aí você não precisa mais dele, né? Ele não serve mais como amigo, você quebra a aliança com ele. Não faça isso. Não quebre alianças, povo de Deus. Isso é muito importante, porque se você quebrar alianças, você vai fracassar. Isso em todas as áreas da vida. A gente tem uma aliança com Deus, tem gente que quebra a aliança dela com Deus, depois não entende por que a vida dela está indo de mal a pior, porque você quebrou sua aliança com Deus. Então, primeira coisa importantíssima aí, povo de Deus, para quem não quer fracassar, não quebre alianças. Ló quebrou a aliança dele com o tio. Ele deveria dizer de jeito nenhum, tio, mas olha, de jeito nenhum. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor tem sido bênção na minha vida. Vou mandar embora o funcionário. Não mando embora a minha aliança com o Senhor de jeito nenhum. Amém, povo de Deus? Anotou direitinho? Então, o que quebra, perdão, o que faz você fracassar? Quebrar alianças. Então, não quebre alianças. Segunda coisa, quando você, infelizmente, povo de Deus, quando você perde a visão do seu objetivo claro, quando você não tem um objetivo claro na vida. Quando uma pessoa não tem um objetivo claro na vida, não adianta, ela vai fracassar. Vocês lembram do que o pastor tem ensinado? Que você só chega a algum lugar se você tiver um objetivo. Você só chega a algum lugar se você tem para onde chegar. Se uma pessoa não sabe onde ela vai chegar, ela não sabe o que é que ela quer, ela não tem nenhum alvo na vida, ela vai fracassar. Porque ela não tem objetivo. Ló não tinha um objetivo, ele não sabia para onde ir. E quando você não sabe para onde ir, povo de Deus, você não tem um objetivo claro de vida, você perde o norte, a direção, e você começa a se guiar pelo que é natural, os olhos, pelos sentidos. Aí você começa a se guiar por aquilo que ou te dizem que vai dar certo, ou você vê, ah não, tá todo mundo fazendo isso e está dando certo, eu vou fazer também. Está conseguindo pegar o espírito da mensagem, povo de Deus? Quem está entendendo? Quando você não tem um objetivo na vida, você não sabe o que você quer, você começa a se guiar pelo que você está vendo. Ah, olha, estão fazendo isso e está dando certo, eu vou fazer isso também que vai dar certo. Ah, fulano fez isso e deu certo, prosperou, ele ganhou muito dinheiro, ah, eu vou fazer também. Não vai dar certo, porque não é o seu objetivo.
Para onde eu vou? Ló não tinha direção, Ló não sabia, o objetivo não era dele, o objetivo era de Abraão. Ele estava acompanhando alguém que tinha objetivo e estava colhendo os frutos do objetivo do outro, mas ele mesmo não tinha. Às vezes você está indo porque está vendo os outros irem. Você está fazendo porque está vendo os outros fazerem, mas aquilo não é o teu propósito, aquilo não é o teu objetivo. E não ter objetivo leva ao fracasso. A maioria das pessoas, por Deus, não tem objetivo na vida, não sabem o que querem e não sabem para onde estão indo, e estão sendo guiadas pelo físico. Ei! O físico, o que você vê, o que você ouve, na maioria das vezes não é real, povo de Deus. Coloca isso na tua cabeça, não é real. Não é ilusório. Eu aconselho vocês um dia a procurar, pesquisar e ler sobre o mito da caverna, tá? O mito da caverna é algo que foi escrito por um homem, se eu não me engano, eu confundo o nome deles, mas Platão, tá? Que era um filósofo. E mais ou menos o que diz o mito da caverna? Que a gente não enxerga a realidade das coisas, que aquilo que a gente vê, na verdade, são apenas sombras da realidade, povo de Deus. E que a maneira de você acender a realidade, que digamos que está aqui em cima, a caverna, o mito da caverna é assim: você está numa caverna, olhando para a parede da caverna e o que você vê são sombras, e a realidade está lá em cima. As sombras que você vê, a luz batendo, que vai e reflete naquela parede da caverna. É muito interessante esse mito, porque é mais ou menos assim. A minha maneira de entender o mito da caverna é o que você vê aqui embaixo são apenas sombras. A realidade vem da luz que vem de cima e que vai te clarear, que é o mundo espiritual, vai abrir a tua mente e vai te dar direção, vai fazer você ter visão clara do que você quer. Mas a maioria das pessoas vivem nessa caverna, povo de Deus, onde não enxerga nada, não aprende nada. E Platão vai dizer que o que vai abrir a nossa mente é o conhecimento, é você aprender a conhecer, a enxergar de uma maneira mais clara. É a realidade. O conhecimento faz com que você passe a enxergar as coisas. Jesus, na sua infinita sabedoria, nos diz que a gente precisa aprender com ele e que o povo sofre porque falta conhecimento. Mas por quê? Porque as pessoas não querem aprender, não querem se esforçar, não querem fazer como vocês estão fazendo, sentar aí, escutar o pastor ensinar você. Elas preferem chegar e pensar assim: não, pastor, ora por mim para acontecer um milagre. Só que na cabeça dela, milagre é uma mágica. Bum! Pirlim-pim-pim vai aparecer tudo que ela precisa. Um pirlim-pim-pim, o marido muda a cabeça. Um pirlim-pim-pim, vai aparecer dinheiro na conta bancária dela. Tudo assim, bum! E não é verdade, povo de Deus. Sucesso se constrói, fracasso se constrói. É um passo a passo. Olha só, Ló briga com o tio, quebra aliança. Perde ou nem perde, nunca teve um objetivo, o objetivo era do tio, é guiado por aquilo que parece que vai dar certo, parece que é bom, vê as campinas do Jordão verdinho, opa, é aquilo ali que é bom, aquilo ali que vai dar certo, como tem pasto, vou arrebentar. Não tinha direção, não tinha objetivo, não tinha foco, ele ia para onde o nariz apontasse, quebrou a cara. Se alguém está conseguindo entender, diga amém. Quem está conseguindo compreender? A maioria das pessoas não tem, elas vão indo por onde elas acham que vai ser melhor. Elas não têm objetivo espiritual, não têm objetivo familiar, não têm objetivo financeiro, não têm objetivo nenhum na vida. Ah, espiritual, não, eu vou assistir o pastor tal, porque muita gente assiste, eu vou na igreja tal, porque é muito cheia. Não é isso que faz, peraí,
eu assisto o pastor fulano de tal, ou bispo, não sei quem, porque ele me transmite vida, ele me ensina, ele me guia. Os ensinamentos que ele me dá têm me levantado, então é isso que eu quero. Eu quero um guia, eu quero um mentor espiritual que me ajude a crescer espiritualmente. Eu quero um mentor que me ajude a crescer financeiramente, que me ensine o que eu não sei. Como é que eu vou prosperar? Eu não sei. Então como é que eu faço? Eu procuro aprender, então eu vou buscar conhecimento com quem prospera, com quem sabe o caminho. Então busque um norte para a sua vida. Em todos os sentidos, busque um norte para o seu casamento, busque um norte para a sua vida espiritual, busque um norte para a sua vida financeira, trace objetivos financeiros, o que você quer? Ah, pastor, eu só quero comer um pãozinho, então tudo bem, tudo bem. Você quer passar pela vida comendo só o seu pãozinho, tudo bem. Agora, você quer passar pela vida deixando alguma coisa, construindo alguma coisa, conquistando? A gente pode viver uma vida faltando tudo, a gente pode viver uma vida de abundância, mas a escolha vai ser sua. Tudo vai depender do seu objetivo. Amém? Então, primeiro, quebrar aliança. Segundo, não ter um objetivo da vida, um objetivo claro, um alvo, leva ao fracasso. E por último, povo de Deus, deixa o pastor achar aqui, que às vezes eu me perco aqui, pronto, deixa eu achar. Quando você perde, povo de Deus, a sua visão espiritual. Quando você perde a visão espiritual, você, infelizmente, fracassa. Como assim, pastor? O que acontece com Ló? O que acontece com Ló? Ele se afasta de Abraão, o seu mentor, então ele começa a tomar suas próprias decisões. Como ele não tem um objetivo, ele não sabe para onde ir, ele vai ser guiado pela visão física. Quando você tem um objetivo, quando você tem visão espiritual, você é guiado por Deus. Se a gente pegar, eu quero que vocês leiam a história de Ló e de Abraão, que começa lá no capítulo 13 de Gênesis, e vocês vão ver a diferença. Olha a diferença. Quando Abraão, está me acompanhando? Posso falar aqui? Posso, povo de Deus? Tá? Para vocês entenderem a diferença de visão, do que é ter visão espiritual. Presta atenção, quando Abraão diz assim, escolhe o caminho que você quer ir, Ló vira e olha e vê as campinas do Jordão verdinhas. Veja que ele está sendo guiado pelos olhos físicos. Se você está entendendo, diga amém aqui para o pastor. Por favor, fala para o teu pastor que você está entendendo. Ele olha, vai lá, Gênesis capítulo 13, e lê. Você vai entender o que o pastor está falando. Ele olha e vê as campinas do Jordão. Visão física, não é espiritual. E vai. Já Abraão ouve Deus falar e dizer, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e tudo o que você vê, eu vou te dar. Visão espiritual. A visão que vem de Deus, Gênesis 14. Vai lá, confere para ver se eu estou falando a verdade. Duas visões físicas. Você vai olhando e vai se guiando pelos teus sentidos, pelo que você vê, pelo que você escuta. Falam que isso é bom. Ah, eu vou fazer porque disseram que é bom. Ah, vou fazer assim porque disseram que... Estou vendo que está dando certo para o fulano. Visão espiritual. Deus fala com você, Deus te mostra, Deus te aponta a direção. Faz isso, vai dar certo. A visão terrena, física, te leva para Sodoma. Você perde a visão espiritual, você perde a sensibilidade. Deus não consegue mais conversar com você. E aí você começa a achar que tudo é normal. Olha que coisa, povo de Deus.
Sodoma era uma cidade tão endemoniada que o próprio Deus perdeu a paciência com ela. Mas para Ló era normal. Aquilo era normal. Para vocês terem uma ideia, povo de Deus, do que aconteceu, talvez você não saiba disso, alguém nunca tenha te falado. Quando os anjos vão visitar Ló para conversar com Ló e tirar ele ali, ou poupar a cidade, porque era a oração de Abraão, os homens eram estrangeiros, não eram daquela cidade, e eles eram anjos em forma de homens, e eles eram anjos bonitos. E a Bíblia diz que quando eles entram na casa de Ló, outros homens vão lá e dizem assim para Ló: manda eles para fora que a gente quer abusar deles. Os homens da cidade queriam ter relações com aqueles homens que na verdade eram anjos. Olha a que ponto chegou. Então, a promiscuidade era tão grande naquela cidade que eles não podiam ver um homem. E não era mulher não, era outros homens. Imagina o restante que acontecia naquela cidade. Mas Ló estava morando ali com a família dele e aquilo ali para ele não dizia nada. É aquela pessoa que ela está no meio de um monte de coisa errada e para ela acha normal. Mas não sou eu que estou fazendo, mas você está no meio. Você está compactuando com isso. Se tem alguém entendendo, diga amém. Você está num local onde as pessoas roubam, onde as pessoas são corruptas. Mas eu não estou pegando, mas está ali. Você está ali. Eu não estou bebendo. Mas está no meio de quem bebe, de quem cheira, de quem... você anda com essas pessoas ali. Então você está ali, você está concordando com isso. Perdeu a visão. Hoje muita gente assim, não, eu sou de Deus, não, eu sou da igreja, eu frequento, mas eu não sou fanático não. Não tem nada a ver isso aí. Já ouviu gente ficar, não, isso não tem sim, povo de Deus. Se você tem visão espiritual, tem a ver sim. Ló perdeu a visão espiritual. E ele construiu o fracasso dele. No final, perde a mulher, perde os bens, perde a casa, perde o rebanho, que a Bíblia diz que morreu tudo. Morreu tudo. Perde a plantação, se ele tinha plantação, perdeu, porque o que nascia da terra também queimou, a terra não produziu mais nada. E vai morar num monte, numa caverna. Assim, com todo respeito, povo de Deus, não é discriminando isso ou aquilo, mas sabe qual é a visão financeira que eu tenho disso? Uma pessoa que tem tudo na vida, perde tudo, vai morar no morro. Pastor, mas o senhor está discriminando? Não, povo de Deus, não é discriminando, porque eu tenho certeza. Tem pessoas que podem dizer, não, eu gosto de morar aqui, tudo bem, mas quem é a pessoa que, se tivesse condição financeira para morar numa casa, num bairro bom, seguro, não iria sair da comunidade? Iria, com certeza iria. Se você pudesse sair desse local que você mora e morar numa casa bonita, num apartamento bonito, num bairro legal, você não iria morar? Com certeza iria. Tem gente que mora lá porque nunca teve chance na vida, mas tem outros que foram morar lá porque perderam tudo. E se a gente pegar uma analogia da vida de Ló, não é isso? Foi morar num monte,
numa caverna. Um camarada que tinha funcionários, um camarada que tinha rebanhos, um camarada que tinha tudo. Não é um fracasso, povo de Deus? Você está conseguindo pegar a visão? Olha que fracasso. Olha como foi a vida desse camarada. Você está compreendendo? Vamos lá, para o pastor encerrar. Eu sempre digo, povo de Deus, que eu vou ser rápido. Misericórdia, me perdoem. Eu sempre digo assim, amanhã eu vou dar a mensagem mais rápida, mas eu não consigo, eu vou explicando assim, vai fluindo as coisas. Eu espero que esteja te orientando, que esteja te ajudando. Vamos recapitular. Como é que o fracasso de Ló foi construído? Quebrou a aliança, uma aliança que ele nunca podia ter quebrado. Uma aliança que era bênção para ele. Não tinha um objetivo na vida, o objetivo não era dele, o objetivo era do tio. Você nunca vai ter sucesso na vida se você vive os objetivos dos outros e não o seu. E perdeu a visão espiritual. Essas três coisas culminaram com o fracasso de Ló. Então, perceberam como o fracasso se constrói? Quem percebeu isso? Que não é por acaso? Fracasso se constrói. Amém? Que você hoje aprenda, povo de Deus, mas aprenda mesmo. Reveja seus conceitos. Não quebre alianças. Nem com amigos, pessoas, esposa, marido, filhos, colegas, sócios. Não quebre alianças. Quebrar aliança leva, principalmente com Deus. Não quebre sua aliança com Deus. Não quebre por nada, por ninguém. Se você ainda não tem um objetivo de vida, peça ao Espírito Santo. Deus, me mostra, me dá um objetivo. Eu preciso de um objetivo na minha vida. Você não pode viver porque vê os outros vivendo e você não pode viver pelos objetivos dos outros. É fracasso na certa. E nunca, jamais perca sua visão espiritual.